Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os éteres, ainda continuando com as funções oxigenadas. Os éteres são compostos que possuem o oxigênio entre dois carbonos, no meio da cadeia. Então, o oxigênio ele está posicionado como um heteroátomo. Os éteres podem ser obtidos pela condensação de álcoois e ou fenóis com eliminação de água. O nome oficial desses compostos pode ser dado de duas maneiras. Primeiro você escreve o radical menor, a quantidade de carbonos desse radical apenas, mais a palavra ox. Em seguida, o nome do hidrocarboneto do radical maior. Ou escreve os dois radicais em ordem alfabética, mais a palavrinha éter. Vamos ver alguns exemplos. Preste atenção nesse primeiro exemplo. Você tem um radical com um carbono e outro radical com dois carbonos. Então, esse radical aqui, que tem um carbono, a gente escreve met. O oxigênio, ox. E esse outro radical, que tem dois carbonos, o nome do hidrocarboneto completo. Então, nome oficial, metoxetano. Também pode ser escrito, e agora em ordem alfabética, então fica o etil, metil, éter. Vamos para o segundo exemplo. Você tem aqui 2 e 2. Então, o etoxetano ou dietil éter, já que eu tenho dois radicais com dois carbonos. Nesse terceiro exemplo, vejam, tenho dois carbonos, nesse outro radical tenho três carbonos. Etoxpropano ou etilpropil éter. Nesse outro, um carbono, 4 carbonos, e temos aqui uma ligação dupla. Então, o nome desse éter fica metoxbuteno ou butilmetil-éter. E por último, a gente tem aqui um radical com 3 carbonos e outro radical com 5 carbonos. Então, o nome oficial fica propoxpentano ou pentilpropil-éter. Além da nomenclatura oficial da IUPAC, há também o sistema rádico-funcional. Essa nomenclatura considera-se os dois grupos ligados ao oxigênio como radicais, sendo indicado por ordem de complexidade com o sufixo ico, ou seja, segue a seguinte regra. Primeiro, o nome éter. Em seguida, o primeiro grupo, que é o grupo menor, mais simples, depois o segundo grupo e, no final, o sufixo ico. Então, esses grupos devem aparecer. Veja os exemplos. Nós temos aqui o primeiro grupo e o segundo grupo. Então, é o éter etílico e metílico.
O segundo exemplo, nós temos aqui o éter dietílico. Vou apagar aqui que está muito cheio. Para conseguir exemplificar melhor. Então, nesse terceiro exemplo, eu tenho o radical com 2 carbonos e esse com 3, desceu aqui, mas são 3 carbonos. Então, a gente tem aqui o éter etílico e propílico. E por último, nós temos esse radical com 3 carbonos e esse outro com 5. Então, o éter propílico e pentílico. Nós também temos os éteres de cadeia fechada, os cíclicos. Nesse caso, o oxigênio é o heteroátomo. Então, esse tipo aqui, como se fosse um triângulo. Então, essa estrutura, ela é a estrutura dos epóxidos. Aqui nós temos o epoxetano ou óxido de etileno. Aqui a gente tem o tetrahidrofurano e o dioxano. Quanto às propriedades físicas e químicas dos éteres, a gente pode falar sobre os estados físicos, como eles se apresentam. Então, os éteres mais simples, como o metoximetano ou o metoxetano, são gasosos. Os demais éteres são líquidos, normalmente bem voláteis, ou seja, passam para o estado gasoso com muita rapidez. Em relação ao ponto de fusão e de ebulição, se a gente comparar os éteres com outros compostos de massa molar aproximada, eles possuem um ponto de fusão semelhante ao dos alcanos, menor que o restante dos compostos orgânicos e são bem mais baixas que as dos álcoois e fenóis, já que as moléculas desses compostos, elas estabelecem pontes de hidrogênio entre si e o éter não consegue estabelecer essas pontes de hidrogênio. As forças de interação molecular normalmente apresentam uma geometria angular, por isso são polares, mas com baixa polaridade, interagindo entre si por uma fraca interação de polo permanente. Com a água e com os álcoois, os éteres conseguem interagir por meio de pontes de hidrogênio, mas eles não conseguem interagir entre si por meio dessas ligações de hidrogênio. As propriedades organolépticas. Eles possuem um cheiro muito agradável, porém, sua inalação pode provocar dependência, apresenta toxidez moderada e são altamente inflamáveis. Em relação à densidade, eles são menos densos que a água, em geral. A solubilidade. Os éteres de menor massa apresentam uma discreta solubilidade em água, provavelmente porque suas moléculas conseguem obter pontes de hidrogênio com as moléculas da água. Reatividade. Os éteres, como os alcanos, não são muito reativos. As aplicações. O éter mais conhecido é o etoxetano, é o principal éter, o éter comum, o éter dietílico ou também chamado de éter
etílico, bastante encontrado em farmácias e hospitais. É um líquido muito volátil, com ponto de ebulição em torno de 35 graus, ou seja, se a gente segurar ele com nossa temperatura corporal, ele entra em ebulição. Ele é muito inflamável, ele é incolor, tem cheiro característico e pode ser utilizado como solvente de graxas, óleos, resinas e tintas. Passou a ser usado como anestésico por inalação, um algodão, o paciente cheirava um algodão, no ano de 1842. Mas, além de ser bastante inflamável e causar incêndios, ele também faz mal ao paciente após a anestesia, causando irritação do trato respiratório e foi substituído então por anestésicos mais seguros. Aqui nós temos uma pintura com a demonstração de cirurgia com anestesia com éter nos Estados Unidos em 1842. Como já mencionamos, esses compostos são muito aplicados como solventes em reações orgânicas e também são utilizados para extrair essências, óleos e gorduras. Visto que o éter comum, o éter etílico, o etoxetano é o melhor solvente para extrair a cocaína das folhas de coca, a comercialização desse éter é controlada pela Polícia Federal. Outras aplicações dos éteres são nas resinas do tipo epóxi, usadas em reparos caseiros, em pranchas de surf, em artesanato, em tintas e em pisos industriais. Na área de produtos naturais, temos alguns éteres bem presentes na nossa vida, tais como o eugenol, presente no cravo da Índia, a vanilina, que confere o aroma de baunilha, está presente nas vagens secas da orquídea Vanilla planifolia, além da hipofilantina, que é um componente do chá de quebra-pedra. Outro éter muito utilizado é o metoxitécio-butano, que é utilizado na octanagem da gasolina. Ele funciona como antidetonante. Bem, eu espero que vocês tenham entendido sobre os éteres e a semana passada eu pedi que vocês lessem o capítulo 7 desse livro, Os Botões de Napoleão, falando sobre os fenóis. E agora nós vamos ao primeiro capítulo, que fala sobre o eugenol, cravo da Índia. Então, é éter muito importante, numa especiaria muito importante para nós. Não só nesse capítulo nós vamos falar do cravo, mas também da pimenta, da noz moscada e de outras especiarias muito importantes historicamente e no nosso cotidiano. Então, até a próxima. Tchau!